Edição de 2017 da Ultramaratona Atlântica Melides-Troia, a extensão de 43 km pelo areal. Em simultâneo também uma distância mais curta, cujo início acompanharemos também dentro de alguns instantes. Aí apenas 15 km, a ligação Comporta-Troia. Para já, ainda imagens de Melides, tudo pronto para a partida da Ultramaratona. Prova única no nosso país, dentro deste estilo, com 43 km de areal, um areal verdadeiramente magnífico nesta costa alentejana, mas num dia que destoava um bocadinho do verão que tem estado. Felizmente para os atletas, diríamos nós. Houve alguns aguaceiros, tempo mais fresco, de facto o grande calor que se fez sentir também na costa portuguesa neste mês de junho não transpareceu aqui tanto neste domingo para o percurso entre Melides e Troia. 43 km, com o piso dificultado pela areia, pelo facto da areia ser mole na maior parte do percurso e, portanto, não ajudar muito à deslocação dos atletas, embora todos eles procurassem a parte mais batida pelo mar, aquela que estava mais dura, obviamente, para permitir uma progressão mais apoiada. Temos aqui uma lagoa natural também, uma imagem muito curiosa, aquele sítio que é sempre da preferência das crianças que não se querem aventurar mais para dentro do mar, embora o dia estivesse calmo também nesse particular aspecto. Os atletas foram-se espalhando logo de imediato após a partida, como era lógico, um grande caminho pela frente, imagem bonita e um pouco aquela que deixa a velha retórica da solidão do corredor de fundo, neste caso face à imensidade do mar, apesar de estar bastante gente dentro do percurso. As imagens também, Carla André, a ultramaratonista portuguesa, é a primeira mulher portuguesa a acabar a famosa prova Badwater, aqui isolada na sua caminhada, passada curta, mais económica possível, mochila às costas, para o que desse e viesse. Chantal Cervelo, uma atleta belga que vive há muito tempo em Portugal, presença constante das provas populares em Portugal, ela estava lançada no início da prova, mas viria a desistir. E uma primeira passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos aqui Ricardo Costa, o presidente da Junta de Freguesia do Carvalhal. Esta prova tem uma importância muito grande para a nossa freguesia, ela decorre grande parte na freguesia do Carvalhal, é a única prova tanto em Portugal e na Europa com esta característica. É muito gratificante ver aqui todos estes atletas de todo o país, até de Espanha também, portanto isto acaba por ser uma prova já internacional, uma prova com grande projeção da freguesia, do concelho de Grândola e naturalmente que só temos a agradecer ao município de Grândola por ter potenciado cada vez mais esta prova e este ano então é o exemplo de que esta prova merece todo este empenho do município porque ela está a projetar de facto o município muito para o exterior e a nossa costa e o nosso litoral é aquilo que temos mais importante neste momento para gerar o desenvolvimento económico destas freguesias do litoral e do próprio concelho. E largamos por alguns instantes a prova principal, os 43 km, a ultramaratona. Espreitamos também, nesta fase da reportagem, o arranque da prova de 15 km, aqui apenas a ligação Comporta-Troia. Tudo preparado com o Paulo Guerra, o antigo campeão europeu de cross, a dar aqui algumas indicações para um aquecimento, necessário sempre em qualquer desporto e seja qual for a condição de tempo, obviamente com tempo frio, mais complicado é sempre fazer a competição sem aquecimento devido. E os atletas a lançarem-se, atletas falando de todas as condições, nomeadamente atletas populares, também algumas senhoras participantes nesta vertente da competição, embora, digamos, as mais conhecidas dentro das fundistas populares aqui presentes estivessem envolvidas no ultra de 43 km entre Melides e Troia. Pelotão, no entanto, bastante animado, parece quase uma excursão, e Paulo Guerra ainda dando uma perninha, ele que nos seus melhores tempos foi de facto um atleta farol na Europa e foi um atleta daquele tempo em que o Leste Atlético dizia que os portugueses eram os quenianos da Europa. Belos tempos, já há muito passados. Hoje em dia, se há alguém que se possa parecer com os quenianos ou as quenianas no meio fundo português, são as atletas do lado feminino. Mas voltamos aqui ao lado masculino precisamente e para a prova de 15 km, onde dois atletas do Beja Atlético Clube estavam na frente da competição, Pedro Arsénio e Carlos Papacinza. Pedro Arsénio que tem estado muito competitivo em provas populares e não só, participou também no Campeonato Nacional de Cross Longo, por exemplo, onde foi 41º classificado. Carlos Papacinza mais virado também para provas populares, ou mais exclusivamente virado para provas populares, mas ainda assim também dentro das principais competições de inverno no atletismo propriamente dito. Já lá iremos, passamos entretanto a Patrícia Serafim, voltamos à prova dos 43 km, esta líder completamente isolada praticamente desde o tiro de partida, a procurar um resultado de facto que lhe pudesse valer a 5ª vitória consecutiva nesta prova. Ganhou sempre a partir de 2013, é a obra na verdade, 2013, 2014, 2015 e o ano passado,
depois de ter estreado aqui neste percurso no ano de 2012, quando foi quinta classificada. Atleta nascida a 23 de novembro de 1983. Outra valência também para ela, as provas nacionais mais importantes em cross ou em estrada, mas também algumas provas populares mais recentemente, onde terminou, por exemplo, na corrida de Vendas Novas, recentemente em 10 km em maio, na segunda posição. Os atletas da prova mais longa iam ficando todos espalhados muito rapidamente, portanto uma caminhada dura, aqui como dizíamos há pouco, a aproveitar a parte da areia mais dura, mesmo junto ao mar, o que não impede de todos os atletas de fazerem a prova com sapatos de corrida, adaptados a esta competição. Temos aqui o número 32, Jaime Lamego, atleta que viria a terminar na 6ª posição. Depois vamos subindo na classificação, agora de costas, Custódio António, atleta do Beja Atlético Clube, recentemente 15º no Grande Prémio de Grândola, 17º no Grande Prémio da Casa do Benfica de Abrantes, já a 28 de maio, antes de vir a esta competição sui generis, de facto, e bem diferente de tudo aquilo que há, e de uma dificuldade toda a prova. Atletas, como referimos, a procurarem a parte mais dura da areia. Depois, à frente de Custódio António, vinha José Silva, este atleta com o número 35, também do Beja Atlético Clube. José Silva que, correntemente, terminou em 8º na corrida das Lesírias a 5 de março. Mais adiante, João Cruz, igualmente do Beja Atlético Clube. Surpreendente a atuação dos atletas do Clube Alentejano, capital do Alentejo. João Cruz, nascido em dezembro de 1985. Aqui o vemos com o dorsal número 79. Ele que esteve no Campeonato Nacional de Estrada no início do ano, em Lisboa, ou mais precisamente no Estádio Nacional, em Oeiras, onde foi 42º. Subindo ainda na classificação, chegamos ao líder Mário Casaca, atleta do Odimark, e com um largo trajeto nesta corrida Melide-Troia. Em 2013 terminou no 2º lugar, repetiu essa posição em 2014 e voltou a fazê-lo em 2016. Desta vez poderia mesmo ser de vez para Mário Casaca levar a sua avante e chegar a uma vitória. Ele tem estado extremamente competitivo desde o final do ano, e não só desde o final do ano, mas sobretudo desde o final do ano, começando com um 37º lugar no Grande Prémio de Natal, em Lisboa, a 13 de dezembro, para depois ser o 6º na corrida dos adeptos e simpatizantes. Já agora podemos dizer o clube que ele declarou na altura, não é nenhuma inconfidência, declarou ser benfiquista, o Mário Casaca. Imagem agora de plano mais alargado, o sol ia espreitando a espaços, tornando obviamente alguns momentos bastante mais quentes na competição, e evidentemente para um percurso de 43 km e mesmo para um de 15, que fará para o de 43, a temperatura ambiente tem muita importância sobre o rendimento e sobre a condição final dos atletas, final assumindo que eles possam chegar à meta, como aconteceu na maior parte dos casos, mas também houve distâncias importantes, como falámos para o caso da Chantal de Cervelle. Aqui voltamos à frente feminina da prova de 15 km, aquela que começou na Praia da Camporta e que teve praticamente desde o tiro de partida esta jovem Sofia Argentina, vinda dos serviços da Caixa Geral de Depósitos, que ia marcando o ritmo com vontade de deixar todas as companheiras de prova bem para trás e sempre com aquele horizonte infindo em pano de fundo. Este homem que viria a ficar na 3ª posição desta corrida masculina de 15 km, Jorge Robalo, do Val Figueira. Jorge Robalo que perseguia os dois atletas do Beja Atlético Clube, Carlos Papacinza e Pedro Arsénio. A decisão estava já ali ao virar da esquina, passa a expressão, porque aqui não havia realmente esquinas, tal a imensidão do areal. Dois atletas fugiram cedo, acabaram por decidir tudo entre si. O lado feminino, Sofia Argentina mantinha também uma vantagem clara, bem rodeada de atletas masculinos, até a certa altura, sobre a segunda classificada, que era Célia Cecílio. Na 3ª posição, também bastante distante, estava Iciar Nevado, uma atleta espanhola, que tem sido uma presença bastante constante nestas provas populares junto ao mar. Iciar Nevado, que foi uma boa atleta de provas clássicas no passado, já bastante veterana, obviamente, na atualidade, com outro desígnio para a sua carreira. Aqui os dois líderes preparavam-se para a decisão entre ambos, os dois atletas do Beja Atlético Clube, Pedro Arsénio, o de menos cabelo, Carlos Papacinza, o de mais cabelo. Pedro Arsénio nascido em novembro de 1982, Papacinza em setembro de 1988. Pedro Arsénio que, como dissemos, esteve nos campeonatos nacionais de estrada, por exemplo, 38º, o 41º no Campeonato Nacional de Cross Longo em Mira, recentemente 2º no Grande Prémio da Casa do Benfica de Abrantes, e viria a ser ele o mais forte na parte final, neste sprint lado a lado, passa o Carlos Papacinza, que conseguiu o 48º lugar no Campeonato Nacional de Cross Longo e o 64º no de Cross Curto. Vitória, portanto, para Pedro Arsénio,
Nestes 15 km, tempo final 52 minutos e 25 segundos, Carlos Papacinza tardou 3 segundos em termos de tempo oficial. Terceiro lugar para Jorge Rubal, do Clube de Atletismo Valde Figueira, 53 minutos e 37 segundos. O quarto foi um histórico desta prova, é o Zébio Rosa, um homem que também é especialista na São Silvestre dos Olivais, ele que ganhou aqui este raid de 43 km já no passado, a acabar em quarto com 55 minutos e 35 segundos. O quinto classificado foi Eugénio Neto. Foi muito bom, a prova partiu relativamente rápido, um dia excelente para a prática desportiva, não estava calor. Pronto, o que é que eu tenho a dizer da prova? 15 km bons, apesar de ter sido na praia, a areia estava dura, não foi em areia, portanto, solta. Aqui mais para o fim estava um bocado mais complicado, mas fez-se bem. Foi uma prova muito gira, para o ano, se estiver bem fisicamente, cá estarei novamente, com toda a certeza. Pedro Arsénio, depois do recorde da prova por ele batido, a prometer voltar. No lado feminino, vitória muito clara para Sofia Argentina, tempo de 1 hora, 8 minutos e 9 segundos. Cecílio terminou no segundo lugar, a quase 1 minuto, com 1 hora, 8:55. O terceiro lugar foi para Iciar Nevado, 1 hora, 13:32. Quarto, Verónica Correia. Quinto, Fátima Geraldes. A prova hoje correu muito bem, as condições da areia estavam ótimas, o tempo também ajudou, apesar do vento sempre contra. Mas a prova correu muito bem. É um prazer fazer esta prova, é a terceira vez que participo e é sempre um gosto estar aqui. É um gosto e finalmente o pódio. Verdade, mas não é que eu viesse motivada para isso, até porque nos anos anteriores tem havido concorrentes imbatíveis, mas quer dizer, sendo um prazer e somando a vitória, fico muito feliz. Pouco depois, em regime de por prazer, Paulo Guerra, o alentejano, mas da região de Barrancos, desse lado raiano, a terminar a competição aqui em Troia. Eu sempre que eu começo a correr um bocadinho na areia, faz-me lembrar os corta-matos com lama. E eu preparava os corta-matos com lama treinando na areia. Eu fazia areia no inverno, à sexta-feira, para quando apanhasse lama, tivesse força, obviamente, e também soubesse apanhar aquela técnica de correr com suavidade, sem tratar a lama como é uma força da natureza, com aquela brutalidade, senão a gente cansa-se muito rápido. Passar despercebido, mais ou menos, né? E isso faz-me recordar aqueles momentos. Né? Um percurso que tu, como alentejano, aconselhas? Alentejano do interior, mas aconselhas este litoral? É óbvio. Primeiro, eu acho que isto reúne vários componentes que os atletas e quem pratica desporto gosta. Quem é que não gosta de vez em quando fazer um treininho na praia? Quem é que não gosta de correr ou como eu, de reviver um percurso que é parecido com a lama? Depois, a organização deu uma qualidade acrescida a este evento, né? Nomeadamente fazendo esta área de recepção aos atletas que começam a chegar, com longa duração, são 6, 7 horas que nós podemos estar aqui usufruindo dos patrocinadores e confraternizando com os atletas. E depois não há muitas corridas em Portugal, pelo menos que eu me lembro, só há duas, que é a Manta Rota Monte Gordo e esta, mas que esta que tem uma dimensão de 15 e 43 km. Né? E claro, toda esta costa vicentina, né? Destes longo areal, que faz com que nós somente consigamos ver isso. Para quem corre, quem pratica desporto, não se pode de carro, não se pode de bicicleta, também não dá jeito, por isso é mais uma maneira da gente correr e fazermos aquele turismo que conseguimos conhecer as coisas correndo, né? E obviamente fazendo atividade física, melhorando a nossa saúde. E nova passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos os autarcas António Figueira Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Grândola, e a vereadora do Desporto, Karina Batista. Esta prova tem vindo ano após ano a reforçar a sua imagem e a participação dos atletas. Enfim, este ano creio que a temperatura é favorável à prova, embora enfim, a chuva nos tenha acompanhado, não tenha aquele encanto em termos de imagem, mas de facto temos um bom dia para a prova. Isto é importantíssimo para o Concelho de Grândola,
para a promoção do turismo, do desporto, e nós vamos continuar a investir nesta prova porque é uma prova única na Europa e poucas no mundo como esta. Bem, esta prova para já é o nosso Ex Libris, é a prova emblemática do concelho e de ano para ano temos vindo a melhorar aqui as condições, temos vindo também a aumentar as parcerias com muitas empresas, como puderam verificar, portanto é uma prova que para nós é importantíssima, não só para a prática desportiva, mas também para divulgar e promover o nosso concelho. Vamos de regresso à frente da prova feminina, não exatamente à frente, neste momento à quarta classificada, Isabel Moleiro, da Caixa Geral de Depósitos, especialista de trail e de trail de longa distância, com vitórias interessantes nessa especialidade da corrida a pé, que ia tentar manter-se numa perspectiva de pódio, que já se tornava difícil, a prova avançava para a sua conclusão, com o número 183, Amélia Costa, na terceira posição. Amélia Costa que o ano passado, neste mesmo Ultra Rail, terminou no terceiro lugar. Passamos a Liliana Veríssimo, que foi segunda na época Transata também, e esteve no Campeonato Nacional de Estrada no atletismo puro e duro, em Oeiras, a 14 de janeiro, alcançando o 37º lugar. Não tinha aqui esta possibilidade de voltar à segunda posição, era o mais certo a partir daqui, como praticamente certo era a vitória de Patrícia Serafim, que curiosamente na presente temporada e já no ano civil de 2017 foi 13ª tanto no Campeonato Nacional de Estrada em Oeiras como no Campeonato Nacional de Cross Longo em Mira. Um muito bom resultado para Patrícia Serafim e para uma atleta que consegue fazer estas distâncias não deixa de ser também interessante que mantenha uma velocidade capaz de lhe dar um lugar no top 15 em competições nacionais. Como dissemos, vencedor o ano passado e já em edições anteriores, caminhava mesmo para a reedição deste triunfo. Ela que também reeditou um triunfo recentemente na meia maratona de Castro Marim, voltou a fazê-lo a 16 de abril, com um tempo interessante de 76 minutos e 20 segundos. Replicamos a prova masculina, nestes 43 km de Melides a Troia, aqui o terceiro classificado, o José Silva. Todos os atletas na frente, à exceção do futuro vencedor, eram do Beja Atlético Clube. Não deixa de ser muito interessante, na verdade. José Silva, que foi conseguindo alguns resultados no top 10 em provas populares, nomeadamente no Challenge da Caparica, Grande Prémio do Atlântico, a 12 de fevereiro, antes de ficar na Corrida das Lesírias também no top 10. Depois passávamos por João Cruz e chegamos a Mário Casaca, o homem da Odimark, que caminhava realmente para a sua primeira vitória depois de 3 segundos lugares quase consecutivos, apenas à exceção do ano de 2015. Atleta especializado, obviamente, em provas populares apenas. Mário Casaca, que vem de 2 sextos lugares no Grande Prémio da Casa do Benfica de Abrantes a 28 de maio e no Grande Prémio de Montemor Novo a 12 de março, antes quarto no Grande Prémio Algarão Mãe Martins a 19 de fevereiro. Aqui um ponto de reabastecimento, obviamente sempre muito importante, caminho do final da prova, grande desgaste para os competidores e o total de apoio por parte das pessoas que estavam aqui do lado da organização. Quando vamos passar Hugo Batista, de verde claro, ele queria ficar na quinta posição, a atleta que representava a escola secundária do Monte da Caparica. Tempo a voltar a ficar um pouco fechado, o que seria mesmo uma bênção, ao longe a ameaçar trovoada, felizmente não aqui para a zona onde se iria concluir a competição, sempre perigosa de facto a trovoada junto ao mar, como se sabe, mas os atletas a serem poupados é esse facto para a boa conclusão da sua prova. Quando voltamos a uma imagem centrada no José Silva, aqui mantendo o terceiro lugar, já com uma vantagem grande sobre o Custódio António, sobre o Hugo Batista e o restante da concorrência. José Silva, portanto, a abordar pela primeira vez um pódio nesta prova sui generis. Agora João Cruz, segundo classificado, praticamente também certa essa posição para este atleta. Quarto no Grande Prémio da Casa do Benfica de Abrantes, mais recentemente, a 28 de maio. 42º nos Nacionais de Estrada em janeiro, 14 de janeiro. 84º no Campeonato Nacional de Cross Curto em Torres Vedras. Nitidamente um cross curto demais para um atleta capaz de distâncias tão longas. A vantagem do Mário Casaca, como vimos nas imagens, era verdadeiramente gigante por esta altura da competição. Ele que caminhava com mais de 8 minutos de avanço sobre todos os concorrentes. E, claro, mesmo com um plano aberto, era indivisável o atleta que vinha mais próximo, pelo menos nestas imagens que tivemos aqui. Claro que de um meio aéreo seria obviamente referenciável, mas era uma distância muito grande entre Mário Casaca e os restantes. Atleta que participou em algumas provas populares interessantes, para além daquelas que já referenciámos, e que o ano passado foi segundo com a equipa da Odimark na estafeta Cascais-Lisboa. Vamos aqui a terminar a prova com o tempo final de 3 horas, 10 minutos e 9 segundos. Para Mário Casaca, uma vitória
claríssima e esses tais 8 minutos e mais de 40 segundos de vantagem sobre os seus rivais mais diretos. Por assim dizer, já que de facto não foram muito diretos, apesar dos atletas do Beja Athletic Club terem feito uma prova ótima, dado que ficaram com as 3 posições seguintes, com o segundo, terceiro e quarto lugares. João Cruz, esse segundo classificado, 3 horas 18 minutos e 53 segundos. João Cruz, obviamente, bem mais jovem que o vencedor, nascido em dezembro de 1985. Depois José Silva, do Beja Atlético Clube, também 3 horas 24 minutos e 47 segundos. Custódio António, do mesmo clube, foi quarto. Quinto, Hugo Batista. Sexto, Jaime Lamego. Sétimo, Carlos Lourenço. O oitavo foi Mário Sá. Nono, Sérgio Tomás. Décimo, Mário Videira. Positivo, foi positivo. Um bocado dura a prova este ano, mas foi positivo. Foi a primeira vez que ganhei esta prova, ao fim de 5 anos. À quinta veio a vitória. Veio a vitória. Três segundos lugares, um quarto lugar e agora o primeiro. Você correu em casa, é aqui de Grândola, um significado especial esta vitória aqui? Sim, é uma prova que eu já desde a primeira vez sonhava em ganhar. É uma prova na minha terra, é uma prova na minha praia, na minha costa, e isto é uma prova em que a gente passa e o pessoal de Grândola nos apoia muito. Sentimos muito apoiados por eles. Vamos agora para a finalização da prova feminina, onde também não houve quaisquer espécie de dúvidas, e se a vantagem do Mário Casaca, o grandolense, sobre os seus imediatos foi de mais de 8 minutos, aqui que dizer da vantagem da Patrícia Serafim, verdadeiramente gigantesca para a atleta que representava igualmente o Beja Atlético Clube. Patrícia Serafim, capaz de estar também na alta competição, como referenciámos, iria terminar com uma vantagem de praticamente 20 minutos sobre a sua imediata Liliana Veríssimo, o Clube Algarvio Areias de São João. Uma vantagem gigantesca para esta atleta, que assim chegou à 5ª vitória consecutiva nesta prova especial, finalizada aqui em Troia. Tempo final, 3 horas, 32 minutos e 55 segundos. Muito tempo teve ela que esperar pela sua mais próxima rival, Liliana Veríssimo. Iria fazer 3 horas, 52 minutos e 51 segundos nessa segunda posição. Aqui a temos na linha da meta. Depois outro tempo gigante à espera da terceira classificada seria a Amélia Costa. 4 horas, 14 minutos e 49 segundos para a terceira classificada. Fechava ali o pódio. A seguir ao pódio, 4º lugar para Isabel Moleiro, 5º para Emília Silveira, 6º Silvia Oliveira, 7º Sandra Travessas, 8º Inês Peixoto, 9ª Inês Marques, 10ª Ana Amaro. Foi muito bom, estou muito contente com a minha prestação, ganhei a prova. Apenas não se reuniram as condições para bater o meu próprio recorde, foi por um bocadinho. Mas... O que é que faltou? O tempo hoje até ajudou. Depois ajudou, mas o terreno não estava muito propício. Os primeiros 21 km, mais ou menos a meio da prova, estavam muito duros. Depois ficou melhor, mas já não consegui recuperar a tempo para bater o meu recorde. É uma prova dura esta. Bom, para a Patrícia é a 5ª vitória consecutiva, mas consegue-nos dizer que é uma prova dura. É, sim, senhora, sem dúvida, é uma prova dura e nunca sabemos o que é que vamos encontrar, como é que vai ser o estado da areia, se está mole, se está dura, se está vento, se não está vento, se está sol, se não está sol. Por isso é uma prova de extrema dureza e nunca sabemos o clima que vai estar. No final, os totalistas desta prova entre Melides e Troia foram agraciados com uma lembrança que homenageava Annalise Silva, a popular atleta de pelotão, ultracorredora, que até praticamente ao fim da sua vida se manteve ativa dentro do pelotão nacional. Infelizmente deixou-nos. Há relativamente pouco tempo tinha aqui uma sentida homenagem por parte dos totalistas do Melides Troia. E agora um balanço geral desta edição 2017 com Pedro Melde a ganhar destaque. Tirando aqui este tempo que normalmente as pessoas estão à espera que esteja mais calor, mas mesmo assim teve um tempo bom. Relativamente à maré foi muitíssimo bom, a maré esteve muito baixa, foi bom. Tivemos ligeiramente menos atletas que o ano passado, mas nada significativo, e estamos já a começar a preparar o próximo ano, porque a prova cada vez tem mais pessoas a concorrer. Os 43 km correram muito bem. Também tivemos um grande incremento de atletas estrangeiros, pela primeira vez cerca de 5% são estrangeiros, que foi muitíssimo bom, estamos muito satisfeitos e vamos esperar que para o ano a prova corra melhor ainda do que este ano. E assim foi a reportagem na edição de 2017
da Ultramaratona Atlântica Melides Troia.